Sejam bem-vindos ao curso Masterclass. Nós vamos conversar hoje sobre anabolismo, recursos ergogênicos. Esse é a parte 1 do curso, né? Então hoje o nosso tema é anabolismo, recursos ergogênicos. O recurso ergogênico é uma forma de você melhorar seu desempenho. Na verdade não é só desempenho, né? Por exemplo, os termogênicos, diminuir o tecido adiposo é considerado recurso ergogênico. Por exemplo, o uso de termogênico seria considerado recurso ergogênico. O ganho de massa, melhora do desempenho aeróbio, resistido, tanto faz. Isso são recursos ergogênicos. Nós conversamos isso no módulo anterior sobre o que é recurso ergogênico ou não. Então, eu considero muito assim, né? Quando você começa a fazer um exercício físico, lógico que você começa do zero, né? Você vai se adaptando. A adaptação gera um que a gente chama de evolução no seu organismo, né? Então, quando você faz, por exemplo, uma atividade resistida, você gera uma adaptação metabólica visando o que a gente chama de anabolismo. Você ganha mais massa muscular, mas é lógico que você tem que adaptar seu corpo para fazer ATP ou refazer o ATP de uma forma mais rápida. E essa forma mais rápida de refazer o ATP é a glicólise anaeróbia, né? Rende menos do ponto de vista líquido, mas do ponto de vista bruto faz mais ATP. Então, quando você, por exemplo, desenvolve uma atividade onde você gasta muito ATP, numa quantidade muito grande, você se adapta a fazer muito ATP numa velocidade grande que, teoricamente, visa compensar aquela velocidade com que você está gastando. E à medida que esse processo permanece, você se adapta para aquele tipo de atividade. Tem relação com o que a gente chama de sobrevivência da espécie, né? Quando você faz uma atividade aeróbia, né, caçadores-coletores muitas vezes fazem isso. Um exemplo interessante são os caçadores, os bosquinos da África, né? Eles percorrem dezenas e dezenas de quilômetros atrás de uma caça. E é lógico que eles são adaptados para isso. Naquela região desértica eles perdem água, eles precisam gerar energia numa velocidade mediana, tem que ter um recurso que gera energia de uma forma líquida maior, né? Porque eles têm um organismo mais afilado, né? Então eles têm que ter uma eficácia de geração de trifosfato de adenosina ou refazer o trifosfato de adenosina, né? E o recurso ergogênico, ele é o que a gente chama de um upgrade para você. Então, por exemplo, quando você usa um recurso ergogênico, o que se espera é que aquele recurso ergogênico, de uma forma ou de outra, traga um benefício para você no seu metabolismo. Partindo dessa premissa, né, você tem vários recursos ergogênicos. Você tem, por exemplo, aqui uma amostra, né, nessa imagem. Essa imagem é maravilhosa, né, pessoal? Se vocês puderem ver essa imagem, ter esse artigo, ele é muito bom. Você tem aqui uma amostra dos vários recursos ergogênicos. Você pode, evidentemente, ter uma adaptação metabólica para melhorar sua endurance, né, melhorando seu metabolismo oxidativo. Ou você pode ter uma adaptação para melhorar o seu metabolismo glicolítico anaeróbio, aumentar sua massa muscular estimulando o mTOR, aumentando a síntese proteica, né? E o recurso ergogênico ele visa somar para que esse benefício seja melhor, né? Por exemplo, a perfusão sanguínea. A perfusão sanguínea voltou da moda, pelo menos nos artigos científicos, nesse mês, né? Foram publicados alguns artigos científicos muito legais, mostrando que a perfusão sanguínea é fundamental para o anabolismo. Mas a perfusão sanguínea é fundamental para a atividade física aeróbica também. E aí você pensa assim, poxa, mas eu posso usar um recurso ergogênico para fornecer ATP para mim? Pode, você pode usar um substrato para fornecer energia. Você pode usar, por exemplo, um produto que tem uma atividade estimulante de mTOR, né, uma maligna target of rapamycin, como recurso ergogênico. Você pode compensar a falta de uma vitamina D, para você isso pode ser um recurso ergogênico. Então existem vários caminhos para você interpretar sobre o que é um recurso ergogênico ou não, né? E aí você depara com o fato de que às vezes você pega o seu paciente, dá um produto para ele e não melhora. Ou seu atleta, né? Por quê? Porque muito recurso ergogênico, às vezes, depende da demanda metabólica reprimida. Vamos imaginar, por exemplo, a creatina como recurso ergogênico. A creatina é um recurso ergogênico? É sim. Se você tem falta de creatina no seu corpo, quando você administrar creatina no seu paciente, lógico que o metabolismo dele agradece e ele terá um desempenho melhor, né? Então o recurso ergogênico vai melhorar o que a gente chama de uso
da energia, né? Levando a energia de onde ela é gerada, seja da glicose anaeróbia, seja no metabolismo oxidativo, aonde ela é gasta, no caso do músculo, né? Miofibrilas. E se você não produz a creatina que você deveria produzir na quantidade ótima, né? Usar a creatina é um recurso ergogênico. Sim, seria um recurso ergogênico muito interessante para você usar. O pessoal fala muito do BCA, né? O BCA é um recurso ergogênico? Você fala assim, mas o BCA ele estimula diretamente o ganho de massa? Eu não vou considerar que ele faça isso. Os estudos mostram que a leucina, particularmente, assim como o hidroximetilbutirato, que é um derivado da leucina, estimula o mTOR. Mas, por exemplo, é aminoácido essencial, né? São aminoácidos essenciais, valina, leucina e isleucina. Se você tiver falta de um aminoácido essencial enquanto você está construindo alguma proteína, você simplesmente não fará aquela proteína. Desse ponto de vista, é um recurso ergogênico? Os estudos mostram que o hidroximetilbutirato ele tem um efeito anti-inflamatório. A inflamação é associada à degradação proteica, né? Então, se ela tem um efeito anti-inflamatório, pode ser um recurso ergogênico? Pode. Mas se você for olhar por esse lado, uma droga anti-inflamatória é um recurso ergogênico. Por exemplo, recentemente saiu uma revisão do paracetamol como recurso ergogênico, né? O que ele faz? Ele é um anti-inflamatório, é analgésico anti-inflamatório, mas o efeito principal é um anti-inflamatório. Aí você fala assim, mas o paracetamol é um recurso ergogênico? Sim, se a inflamação for um problema para você. A leucina pode ser um recurso ergogênico? Pode, se você tiver falta de leucina no seu corpo. Mas a leucina estimula o mTOR? Estimula. O que nós temos que entender é que um produto muitas vezes não faz um efeito só. Eu não posso falar que a leucina não serve para nada, ou o BCA não serve para nada. Às vezes eu vejo essas publicações e assim, se é um aminoácido essencial, eu falo assim, tira ele da sua dieta ou da sua vida para você ver se não serve para nada. Você vai morrer. Essa é a realidade, né? Então, se você faz uma atividade física, o exercício físico, você precisa de recurso ergogênico. Você pode precisar, por exemplo, para energia. Se você faz, por exemplo, glicose anaeróbia, você precisa de milglicogênio de preferência. Se você não tiver milglicogênio, é legal que você tenha glicose circulante. Ou que você faça síntese hepática de glicose. Aí já não é interessante, a não ser que você esteja usando o seu glicogênio hepático para liberar essa glicose. Mas quando você começa a fazer gliconeogênese, a coisa começa a ficar feia. Porque você está quebrando proteína para fazer gliconeogênese. Aí o carboidrato é sim um recurso ergogênico. A vitamina D é um recurso ergogênico? A vitamina D é. Por exemplo, a contração muscular depende de cálcio. O cálcio que fica guardadinho aonde? No retículo sarcoplasmático. Lá nesse retículo sarcoplasmático, o cálcio fica ali, aí você abre o canalzinho, ele sai. Ao sair, ele vai estimular a função mitocondrial, mas ao mesmo tempo ele vai expor, né, a zona de ligação da actina para a miosina, e você vai processar a ligação actina-miosina com gás de trifosfato de adenosina. Então, cálcio é um recurso ergogênico? Agora, imagine se você tem falta de cálcio, né? Se você tem falta de cálcio, depende da quantidade de cálcio que está em falta em você, você terá menos força de contração muscular. E a vitamina D é quem coloca aquele cálcio dentro do seu músculo. A vitamina D é o PTH, né? Só que vamos imaginar assim, minha vitamina D está baixa. Eu vou usar a vitamina D, senão eu vou ter fraqueza. Vai funcionar? Não sei. Você teria que avaliar o seu PTH primeiro. Porque se o seu PTH estiver legal, não vai fazer diferença a vitamina D. Aí por quê? Porque eles fazem aquela troca de efeito, né? A vitamina D cai e o PTH sobe. Então, se você tem insuficiência de vitamina D, você deve ter. Se você tem insuficiência de vitamina D, você deve ter suficiência de PTH, o paratormônio. Tudo isso deve ser considerado. Outro recurso ergogênico que o pessoal fala, betalanina, né? A betalanina só funciona se a acidose for motivo para você ter fraqueza muscular ou fadiga muscular. Você vai falar assim, mas peraí, a betalanina não é recurso ergogênico? Claro que é. A betalanina, mas só funciona se você tiver acidose como problemática para o seu contração muscular. Se você é aquele indivíduo que dá uma corridinha leve, né? Dá uma voltinha no parque, só usa o metabolismo oxidativo, não chega nem a aumentar a sua acidose intracelular ou intramiocitária para desconectar a miosina actina, a betalanina não vai fazer efeito, né?
é a carnitina. A carnitina diminui a resistência à insulina. Você fala assim, mas a carnitina é usada para melhorar a oxidação de ácido graxo. Sim. Quem vai beneficiar de carnitina? O cara que oxida ácido graxo quando ele tiver falta de carnitina. Então, se você precisa fazer beta-oxidação, você precisa de carnitina. Tranquilo. Mas hoje disse que a carnitina tem outros efeitos. Por exemplo, a carnitina diminui a resistência à insulina. Ao diminuir a resistência à insulina, você sabe, o seu músculo tem GLUT4, precisa de insulina para a glicose entrar nele. Se entra glicose, essa glicose pode ser usada no metabolismo glicolítico anaeróbio ou pode ser no metabolismo oxidativo de glicose. Mas a carnitina também é usada para fazer a beta-oxidação. Quem coloca o ácido graxo para dentro da mitocôndria é a carnitina. Você precisa dela para fazer beta-oxidação. Então, se você tiver falta de carnitina, você terá problemas na beta-oxidação. E os estudos metabolômicos mostram um aumento do suberato e do adipato, principalmente do suberato e do adipato, quando você tem falta de carnitina no seu paciente. E aí o nitrato. O nitrato é um recurso ergogênico? O nitrato é um recurso ergogênico porque ele pode ser reduzido a óxido nítrico. E quando ele é reduzido a óxido nítrico? Quando você gera uma acidose ou uma hipóxia local. A deoxihemoglobina, assim como a acidose gerada pela quebra do ATP e pela geração do ácido lático, é importante para que você pegue esse nitrato, converta para nitrito e converta para óxido nítrico. E aí a sua perfusão sanguínea aumenta. Aí chega mais nutrientes, mas chega também os hormônios. Aí você vai falar aquela história clássica para mim, não, o ácido lático não é produzido no meu músculo, quem produz é produzido o lactato. Não, é produzido o lactato, só que no pH do seu músculo ele ioniza. Aí forma o lactato mais o protohidrogênio. Isso é matéria de segundo grau, você estudou isso para passar no vestibular. Então, assim, é engraçado isso, porque às vezes as pessoas não consideram essas questões de demanda metabólica reprimida ou não. Pensa assim, você tem falta de um aminoácido essencial, qualquer um que seja. Não interessa qual seja, se ele faz parte de uma proteína, se o seu ribossomo estiver fazendo a proteína e entrar aquela sequência metabólica ali, você não conseguirá fazer aquela proteína. Você não conseguirá fazer aquela proteína e aí o que vai acontecer com você? Você terá falta daquela proteína. Isso é o normal, nosso corpo funciona assim. Então, por exemplo, vamos começar com recursos ergogênicos pensando assim, carboidrato é um recurso ergogênico? O carboidrato ele é necessário para o indivíduo fazer atividade resistida? Sim. Por quê? Porque você usa o carboidrato para refazer o ATP no seu paciente. A glicose, na forma de glicose 6-fosfato, você coloca ela na glicólise anaeróbia, que é a principal fonte de ATP no indivíduo que faz uma atividade resistida. Por quê? Porque ele precisa de ATP, tem uma velocidade grande, como se fosse uma demanda aumentada. O que você precisa fazer? Você precisa fazer seu ATP, refazer seu ATP, e se no momento faltar o seu carboidrato, você terá dificuldades em fazer seu ATP na quantidade que você deveria fazer, porque aí você vai puxar o carboidrato de fora. O mioglicogênio, por exemplo, é fundamental. Por quê? Porque o mioglicogênio, a glicose já está fosforilada. Vocês viram isso nas aulas anteriores, quando nós falamos de bioquímica aplicada a essa atividade. Então, o carboidrato é um recurso ergogênico? Mas pensa assim, para que serve o carboidrato? Ele serve para fornecer energia? Também. Mas ele fornece esqueleto de carbono para você fazer aminoácidos. Ele também aumenta a insulina. Aumentar a insulina, você queira ou não, é um hormônio anabolizante. E o interessante é que você pode usar esse carboidrato, essa glicose, para fazer sua energia, e aí você guarda na forma de mioglicogênio no seu músculo. Isso é muito interessante, muito importante. Você usa na glicose anaeróbia, refaz seu ATP e você produz ATP à medida que você tem mais glicose no seu organismo. No músculo especificamente, como nós estamos falando aqui. Você então pensa assim, poxa, eu vou fazer o sistema ou eu vou fazer o meu ATP. Você usa glicose para fazer o ATP. Se você usar essa glicose para fazer o ATP, tranquilo. Se ela está dentro do seu músculo, já fosforilada, você economizou um ATP. Porque você usa o ATP para fazer fosforilação. Se você tira ela da circulação e joga para dentro da sua célula, você já gastou mais um ATP.
o seu rendimento líquido então cai, né? Então você tem que entender exatamente a base desse recurso metabólico. Mas é interessante, quando você faz a glicose anaeróbia, você não faz só ATP, né? Você termina em piruvato, o piruvato vai fazer o lactato, né? Mas o piruvato você pode usar para fazer o aminoácido alanina, né? Nesse caminho da glicose, na glicose anaeróbica, você pode desviar ele para o ciclo da pentose, onde você vai fazer a ribose. Você, mas a ribose você usa para fazer o ATP. Então, quando você estiver precisando fazer ATP, você vai usar a glicose, né? No caminho da glicose anaeróbica, você tira a glicose 6-fosfato dali e enfia no caminho da pentose para fazer a ribose. A ribose você usa para fazer seu ATP, você usa para fazer seus nucleotídeos. Mas o piruvato você vai usar para quê? Você vai fazer acetilcoenzimar, que você usará no metabolismo oxidativo. Mas esse caminho glicogênio anaeróbio você vai usar para fazer o que também? Ácidos graxos via citrato. Você pode usar para fazer aminoácidos também. Então a glicólise é um caminho biosintético também, além de ser um caminho energético. Então por isso que muitas vezes você usa a glicose ou carboidratos, né? Durante uma atividade física ou antes da atividade física. O ideal é que você já parte da atividade física com a quantidade de glicose circulante. Circulante não, dentro do seu músculo. Se você partir para a sua atividade física com a glicose no seu músculo, tranquilo, já está fosforilado, ou seja, você já gastou o ATP para fazer aquele glicose 6-fosfato, ele vai render o ATP que você precisa, vai fazer a atividade física, um pouquinho vai ser desviado, vamos supor. Você precisa fazer uma proteína, você precisa de serina. Você usa o 3-fosfoglicerato, que é um intermediário da glicose anaeróbica, e faz a serina. Aí você precisa fazer glicina. Você usa a serina, desmetila ela e faz a glicina. Você usa a serina para fazer a cisteína, né? E aí você faz esse desvio metabólico e vai fazendo o quê? Proteína, né? Aí você fala assim, mas espera aí, então eu posso usar essa glicose para fornecer carbono e hidrogênio para fazer aminoácidos? Só falta o amino. E quem que geralmente dá esse amino? O BCAA, né? Por isso que você fala assim, tem que entender um pouco de bioquímica para entender essa questão. Porque geralmente a transaminação, o principal doador de amino para transaminação é o glutâmico. Mas o glutâmico é produzido no seu corpo transaminando o alfa-cetoglutarato, que é feito no ciclo de Krebs, a partir de quem? Do BCA, valina, leucina e isoleucina, que são os famosos aminoácidos de cadeia ramificada, né? Que também são recursos ergogênicos. Por quê? No momento que você pega um nitrogênio, o radical amino do BCA, para fazer um aminoácido que você está precisando, para fazer uma proteína muscular, vai dizer que isso não é um recurso ergogênico, né? Então tem que ser um recurso ergogênico. Aí você começa a pensar assim, poxa, então o carboidrato, eu preciso deles, de acordo com o quanto de atividade física você faz, você demanda uma quantidade X ou Y de carboidrato. Isso é muito importante, né? E o interessante, o ideal, o fantástico, é que esses carboidratos você pode brincar com eles no momento de administração, você pode ingerir na dieta, você pode ingerir como açúcar mesmo, ou você pode ingerir, por exemplo, um amido complexo. Você pode fazer uso de várias formas que tenham biosfamidade diferente, para que em diferentes momentos você tenha o carboidrato no seu organismo. O ideal é que você use ele, né, para fazer glicose anaeróbia já fosforilada, que já esteja dentro do seu músculo. Isso é fantástico e interessante. Por isso tem que saber usar o carboidrato, né? Não é assim, eu vou tomar tal hora. Ele libera insulina também. E esse ponto você tem que levar em consideração. Você se pergunta, você quer insulina? Aí eu quero. Então, peraí, mas a insulina, ele vai fazer com... A sua glicose aumenta. Quando você enche o carboidrato, a sua glicemia aumenta. Aí o seu fígado está logo ali depois do seu intestino, né? Ele vai pegar um monte de glicose para ele. Ele tem GLUT4, tem GLUT2, né? Então ele é bem preparado para pegar essa glicose e fazer o quê? Usa lá na maquinaria dele, usa lá para fazer o glicogênio hepático, né? Mas se sobrar, ele vai falar assim, eu vou fazer uma gordurinha aqui para a gente guardar uma energia concentrada. Aí ele faz a lipogênese. Então a quantidade e o momento também é ideal, porque se você conseguir o carboidrato e você não tiver uma demanda metabólica para ele, né? Se você ingerir em excesso, você vai fazer triglicerídeo.
Isso não é bom para você. Teoricamente, se você fizer excesso, não deveria, né? Então esse é outro ponto importante. Eu coloquei essas imagens aqui porque essa imagem ela compara, né, o nível de aminoácidos no sangue após várias proteínas, né, e após o carboidrato. Você fala assim, ah, olha só, a ervilha, arroz, soja, glúten, whey, albumina do ovo, né? Você ingere, seus aminoácidos vão lá em cima. Mas você reparou aqui do carboidrato, esse quadradinho branco aqui, ó. Quando você ingere um carboidrato, você pensa assim, olha aqui, eu ingeri carboidrato, mas a minha melanina subiu levemente. Olha, a minha arginina subiu levemente também. Ah, minha asparagina subiu levemente, meu ácido glutâmico subiu doidamente. Subiu quase tanto quanto quando você ingeriu uma proteína de arroz. Por quê? São aminoácidos não essenciais. São aminoácidos que você faz usando esqueleto de carbono. Por exemplo, a alanina você faz a partir do piruvato. A arginina você faz a partir do alfa-cetoglutarato, que você usa também para fazer o ácido glutâmico, né? E a asparagina você faz a partir do ácido aspartico, que você gera a partir do oxalacetato sendo transaminado. Quem que é o transaminador mora aqui? Lá no impacto básico, o BCA, né? E aí você vê, pô, a glutamina também subiu legal, a glicina também subiu. A glicina você faz a partir de quem? Você faz a partir da serina, que você usa o 3-fosfoglicerato para fazer. Mas olha que legal, os não essenciais, eles não sobem muito, mas eles dão uma osciladinha leve para cima. O que isso significa? Significa que você não quebrou os essenciais, por exemplo, a histidina. Você usa a histidina para fazer glutâmico. Olha que legal, quando você quebra a histidina, você faz glutâmico com ela. Você não está precisando. Agora pensa assim, você está manipulando você está dando carboidrato, a isoleucina deu uma subidinha, a leucina, não houve o catabolismo. Por isso que o pessoal não está tão errado quando fala que o carboidrato é um anticatabólico. Na verdade, ele é um fornecedor de esqueleto de carbono para o anabolismo, mas ele também pode preservar aminoácidos essenciais no seu corpo. Mas não tanto assim, né? Você pode ver que os não essenciais, o glutâmico subiu loucamente. Você viu que o glutâmico subiu tanto quanto você tivesse dado uma proteína, por exemplo, aqui no caso foi comparado o que eu falei para você, se não me engano, foi o arroz, né? Mas olha só, a leucina, você preservou a leucina, preservou a fenilanina, a serina subiu levemente, né? A treonina foi preservada, o triptofano não caiu, né? Ficou lá, a tirosina também subiu levemente, ou seja, os aminoácidos não essenciais subiram mais e os essenciais não caíram tanto, deram uma subida leve pós uso de carboidrato somente. Por quê? Porque você estava diretamente ou indiretamente catabolizando o produto. Olha aqui a valina se manteve bem, né? Então esses gráficos eles merecem uma visão um pouco diferente, né? Então o carboidrato ele aumenta a sua insulina, o carboidrato ele fornece energia para você, né? O carboidrato fornece esqueleto de carbono e hidrogênio para você fazer alguns aminoácidos não essenciais e também preserva alguns aminoácidos essenciais. Ele diminui o catabolismo, aumentando, por exemplo, a sua insulina, ele tem vários benefícios também. Só que você tem que dosar o carboidrato. O ideal é que para fazer energia, você já comece com o nível de carboidrato no músculo, o mioglicogênio, né? E aí que você tem que trabalhar com o conceito de eu conheço o metabolismo para poder fazer isso. Um profissional da área de saúde tem que trabalhar com esse conceito, né? E as proteínas? Você fala assim, proteína, quando eu ingiro uma proteína, você vai digerir aquela proteína no seu sistema digestivo, você vai absorver alguns peptídeos, isso existe, não tem como você falar que não. Mas você vai, na maioria, absorver os aminoácidos livres, esses aminoácidos vão cair na sua circulação sanguínea. Alguns aminoácidos têm efeito insulinotrópico, né? Você sabe muito bem disso. Por exemplo, o whey. O whey tem um efeito insulinotrópico bom, alto na verdade, né? Já a proteína da soja não tem tanto efeito insulinotrópico assim. O que é isso? Ele libera insulina. Alguns aminoácidos têm essa capacidade de liberar insulina, né? E aí você tem esse caminho de aumento de insulina, mas pensa assim, você vai ingerir esses aminoácidos, eles vão até a sua célula, lá o seu ribossomo vai pegar aquele aminoácido, vai ler a sequência do RNA mensageiro e fazer uma proteína.
E quando que isso vai acontecer? Pós-atividade física, pós-sinalização. Porque a sinalização, como você viu nas aulas anteriores, é que gera a síntese proteica. Então, quando você faz uma atividade física, você gera sobrecarga de membrana, você gera a sinalização de mTOR, AKT e PI3K, que estimulam a atividade ribossômica. O seu ribossomo vai chegar lá e vai falar assim, oba, vou fazer proteína. Aí você fala assim, cadê? Né? Cadê o quê? Cadê os aminoácidos? Que se eu for fazer uma proteína, eu preciso de aminoácidos. Como quando você vai fazer um muro na sua casa, você precisa de tijolo. Você precisa de tijolo e de cimento. Então você precisa de substrato, aminoácidos e coenzimas, cimento, né? E as coenzimas são vitaminas do complexo B, principalmente a B6, é associada à transaminação. Lembra aquela transaminação toda que eu falei para vocês? Só acontece na presença de pidoxalfosfato. Aí você fala assim, então quer dizer que pidoxalfosfato é um recurso ergogênico? Um dia talvez ele seja classificado como recurso ergogênico. Por quê? Porque você precisa fazer transaminação, e você precisa da B6 para fazer transaminação. Sem B6, necas de transaminação. E aí você precisa fazer o aminoácido não essencial. Você não tem transaminação, como é que vai fazer esse aminoácido não essencial? Você pode ingerir, lógico. Mas se você precisa fazer e não tem substrato para fazer, particularmente a coenzima, você não fará. Se você não fizer o aminoácido não essencial que você precisa fazer para fazer uma proteína, você não fará aquela proteína. É um cálculo muito simples. E é lógico que quando você ingere uma proteína, o que você quer? Você quer principalmente fornecer os aminoácidos essenciais. Mas é bom que tenha os aminoácidos não essenciais, e toda proteína tem, né? Agora depende de quais aminoácidos, porque ter aminoácido essencial é legal. Então, quanto mais aminoácido essencial e digerível, absorvível, melhor. Mas os aminoácidos não essenciais fundamentais para a transaminação, por exemplo, como o glutâmico, é fundamental para você fazer proteína, aminoácidos, né? Então, quando você faz uma atividade resistida, você gera o sinal de excitação metabólica. E essa excitação metabólica tem que ser traduzida numa biossíntese. Essa biossíntese parte da premissa em que eu tenho que ter os substratos, né? E substrato não é só aminoácido, substrato é o quê? Substrato é aminoácido, material para enzima e material para coenzimas, né? Então você pensa, então eu preciso de vitamina do complexo B, eu preciso, por exemplo, da B6, no mínimo. Você precisa de zinco, você precisa de ferro, você precisa de um monte de coisa, né? Elementos traços todos. E esses produtos são recursos ergogênicos? Com certeza são. O grande problema é que você não sabe se o seu paciente está precisando de B6. Porque se ele tiver falta de B6, ele não fará transaminação. Mas se ele tiver suficiência de B6, ele fará transaminação. E aí que vem aquele grande erro de falar assim, olha, eu peguei um grupo de pacientes, dei B6 para ele, a massa muscular dele não aumentou, né? E é lógico que você fez atividade física e fez a suplementação da proteína. Então aumentou por quê? Porque ele tinha suficiência de B6. Por isso que a nossa área, né, estudar metabolismo, é atrativa, atraente, linda, maravilhosa, né? Então os aminoácidos são recursos ergogênicos? Com certeza são. Os aminoácidos, por exemplo, são estimulados e usados para você fazer sua biossíntese proteica. Porque você gera um sinal, sei lá, pode ser até um GH recombinante humano, pode ser um esteroide anabolizante. Deve ser atividade física, sobrecarga da membrana, que estimula ácido fosfatídico, que estimula a produção de prostaglandina F2-alfa, né? Estimula o mTOR vai lá, bota o ribossomo para trabalhar. O ribossomo vira assim, oba, vou fazer proteína. Ah, cadê os aminoácidos? Você sabe, né? Você vai construir alguma coisa, faltou um componente daquela coisa que você vai construir, né? Uma casa. Faltou as janelinhas, você não faz sua casa, né? Você fica incompleta. Né? Então, assim, você precisa ter uma dieta perfeita. E quem melhor que o profissional da área de saúde, o nutricionista, para fazer esse tipo de acompanhamento? O farmacêutico, ele tem que saber isso também. Por quê? Porque faz parte do que a gente chama de farmacologia, porque aquela linha tênue que existia entre nutriente e medicamento não existe mais, né? Aquela linha tênue não existe mais. Hoje, né, claramente, o seu alimento pode ser o seu medicamento. Assim como o seu aminoácido pode ser seu anabolizante, ou pelo menos seu recurso ergogênico, né?
Então, por exemplo, quando você faz, né, atividade resistida e suplementa adequadamente, aqui no caso é aminoácidos, tá? A sua síntese proteica líquida aumenta, o seu ganho líquido de proteína aumenta, é lógico. Você tem que considerar vitaminas, minerais, oligoelementos, tudo isso é fundamental. Para mim aqui, a metionina seria um aminoácido muito importante, né, pelo ciclo de um carbono, que a gente não fala muito dele, né? A B6 seria uma vitamina muito importante, assim como o NAD, né? NAD é vitamina B3 e B2. Você não pensa em fazer ATP sem vitamina B3 e B2. Não existe esse conceito. Eu vou fazer ATP, eu não preciso de B2 nem B3. Você precisa. E se você faz um exercício físico em alta performance, você precisa de mais, com certeza. Então esse conceito a gente tem que começar a reavaliar, né? E quando você faz uma atividade física, você aumenta a sua síntese proteica. Não interessa se você faz atividade resistida ou se você faz endurance. A diferença básica é que a quantidade de síntese proteica que faz na atividade resistida é muito maior que no endurance. Mas você pode notar que no endurance você também tem uma taxa de síntese proteica. Então administrar a proteína é um recurso ergogênico também no endurance. Assim como o carboidrato é um recurso ergogênico no endurance também. Assim como a creatina também. Vocês verão isso nas aulas sequentes, onde eu vou falar de recursos ergogênicos no endurance. Mas na resistido, né, a proteína é fundamental, porque você consegue fazer. Agora, existe uma quantidade metabólica de anexação, né? Então tem um limite que você consegue adequar no metabolismo. Não é aquela coisa, eu vou comer 1 kg de proteína, eu vou ganhar 1 kg de músculo. Não existe isso. Você vai consumir uma quantidade de proteína e tem que ser muito pé no chão, porque a quantidade de proteína que você consegue anexar no seu metabolismo é limitada. Por isso você não pode dar proteína demais, mas você não pode dar proteína de menos. Tem aquela quantidade ideal que os estudos já chegaram num valor. Mas a síntese proteica, a taxa de síntese proteica, ela aumenta após o estímulo. O estímulo é o quê? Atividade resistida, né? E aí, se você fizer ou alimentar-se durante esse período pós, você conseguirá uma taxa maior, né? Isso é muito importante. É lógico que você tem que ter uma refeição completa ou você tem que usar um suplemento bem completo. Isso é muito importante para você. Então, se você faz uma atividade resistida, né, o acompanhamento de nutricionista é fundamental. Agora, a taxa de síntese proteica após a atividade resistida é limitada pela quantidade de proteína que você tem. É lógico que o estímulo é importante, mas a gente fala que mais ou menos 20 gramas no indivíduo jovem ou de 0,25 gramas por quilograma seria o adequado para o indivíduo, né? Para ele ter uma síntese proteica máxima, para ele aproveitar melhor a proteína, para não sobrar. Porque, queira ou não, se sobrar proteína, o que seu corpo vai fazer? Vai tirar o grupo amino ali, vai gerar um cetoácido, pimba! Vai fazer o quê? Vai fazer gordura, né? E aí você vai ter o esqueleto de carbono da proteína, que é cara, né? Que é nobre para fazer gordura. Se você quer fazer gordura, é mais fácil você consumir carboidrato, né? Porque a carboidrato vai ser muito bom fazer gordura e é baratinho, pelo menos na prateleira do supermercado e na alimentação. Então a proteína é um recurso ergogênico? Então, sei lá, você pode pegar várias quantidades. Alguns estudos recomendam 1,6 grama por quilo por dia, né? O ideal é que você ingira após a atividade física. Aí você tem que tomar uma quantidade. Num indivíduo jovem eu usaria 20 gramas, mas estudos ainda não têm uma certeza absoluta exatamente que não existe uma homogeneidade nos testes, né? As pessoas são diferentes. Então pega, por exemplo, um indivíduo de 1,60 m, pede um indivíduo de 2,10 m, é diferente a quantidade de adequação proteica. Eles falam em torno de 0,2, 0,4 gramas por quilograma de peso pós-atividade física, separado em pedacinhos, né? Não tudo de uma vez só, mas cortado em pedacinhos para você fazer. Você que é profissional da área de saúde, você vai chegar ao nível adequado para o seu paciente. Isso é uma coisa que tem que ser analisada. Não existe uma regra geral para todo mundo. E depende da intensidade da atividade física que ele faz. Porque tem gente que faz, sei lá, 40 minutos por dia. E eu tenho uns profissionais que fazem muito mais, né? Eu acompanhei atletas amadores, né, em atletismo, né? Eles faziam 4 horas por dia,
né? Lógico que o gasto energético é diferente, o grau de lesão é diferente, tudo é diferente. BCA, valina, leucina, leucina, né? São os aminoácidos de cadeia ramificada. Quando você ingere esses aminoácidos, eles são essenciais, né? Então eles são fundamentais para o seu metabolismo, né? Se alguém um dia falar para vocês que o BCA não serve para nada, você fala assim, então fica sem comer, né? Ele morre, né? Morre. Estou falando assim que não serve para nada. Para proteína muscular tem um alto teor de BCA, né? Se ele não ingere BCA, ele não faz a proteína muscular. Também tem essa outra questão. Ele faz parte do componente proteico, ele vai ser usado para fazer energia, né? E ele vai gerar, particularmente a leucina é o mais importante, pelo menos até hoje a gente sabe, né, dos componentes do BCA do ponto de vista músculo. Estimula o mTOR, que é uma magnetar de alfa-parmacin, o seu derivado, que é o cetoisocaproato, que é o BCA sem o amino, também estimula, e o seu derivado metabólico HMB, que é o hidroximetilbutirato, também faz isso, né? Você usará esses derivados para fazer aminoácidos, lembrando para você o BCA, ele tem um grupo de aminoácidos, ele faz parte daquele grupo de aminoácidos que são cetogênicos. Às vezes, para dar uma otimizada no dieta cetogênica, botar um BCA no paciente é interessante, né? Vai aumentar corpos cetônicos também. Então o BCA é interessante, a leucina é talvez dentro deles o mais importante. Eles falam muito do limiar de leucina nas proteínas, né? Eu não sei dizer para vocês a intensidade do benefício de colocar o BCA no suplemento. Eu sei que você não pode ter falta de BCA. E o limiar de leucina, os estudos mostram que quando você acrescenta uma leucina à proteína, você melhora ou otimiza o ganho de massa muscular. Eu acredito muito, e aí é questão minha mesmo, tá? Que esse efeito de aumentar a massa é porque você vai fazer o HMB. O HMB, que é o hidroximetilbutirato, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um baita anti-inflamatório, né? Ele é muito bom como anti-inflamatório para a pele, para o músculo, né? Ao ser anti-inflamatório, você sabe, a inflamação é associada à sarcopenia, né? Por isso que o HMB é muito utilizado, principalmente em estudos em pacientes idosos sarcopênicos. Os resultados são bastante promissores, né? O HMB é muito promissor nessa linha. E a ingestão de leucina mais uma proteína, que pode ser inclusive o whey, né, aumentando o que a gente chama de limiar de leucina na proteína, é algo que está sendo muito estudado pelo seu efeito no aumento de insulina em cretinas. Isso vai melhorar a captação de nutrientes pelo seu músculo, né, principalmente a glicose. A glicose vai ser usada para fazer transaminação para gerar esqueleto de carbono, para gerar aminoácidos a partir do esqueleto de carbono, né? E aí você terá o que a gente chama de apoio à produção da proteína. Então você fornece, por exemplo, a sua glicose, fornece os seus aminoácidos essenciais, você estimula o mTOR pela atividade. Não sei dizer para você isso, eu sou bem honesto, quanto que a leucina vai fazer diferença no estímulo de mTOR. O fato é que quando você acrescenta a leucina, você tem um ganhozinho leve no anabolismo, né? A gente chama isso de limiar de leucina. Eu não sei se é a leucina, eu acredito que seja o HMB. Então a leucina ela vai estimular a síntese proteica ou vai aumentar a síntese proteica já pré-estimulada pela atividade física. Um dia nós temos que aprender a mensurar isso aí, né? Eu ainda não vi nenhum estudo tentando fazer essa mensuração de uma forma mais objetiva e que eu confiasse nos resultados, tá? Mas assim, a gente vê o estudo e o que a gente vê de efeito, né? É que o BCA é tido como um produto anti-inflamatório. Você vê uma diminuição da inflamação pós-atividade física, mas o BCA também, segundo estudos, estimula a biogênese mitocondrial e ele baixa o seu fator necrótico tumor alfa, né? Ao baixar o NF-κB, que é a fator nuclear de transição κB, você vai ter o efeito, né, inibidor da proteólise. Então você vai ter um ganho de massa, ganho líquido de massa maior. Na minha opinião não é o BCA, tá? Mas isso é minha opinião. Na minha opinião é o hidroximetilbutirato. Tá? Para ter certeza, a gente teria que inibir a conversão do BCA para hidroximetilbutirato e administrá-lo para o paciente, né? Na verdade, quem faz o hidroximetilbutirato é a leucina. Nós teríamos que inibir esse metabolismo para formar HMB e aí mensurar o resultado, né? Para ver se realmente dá um efeito. E segundo os estudos, né, acrescentar, né, a leucina dentro das proteínas ou no seu paciente tem demonstrado aumentar a taxa de síntese proteica. Pelo menos os estudos in vitro mostram isso, né?
Nós precisamos de mais dados, né? Eu não sei por que diminuiu a quantidade de estudos bons nessa área, mas segundo os estudos, a leucina tem esse estímulo da síntese de músculo, principalmente tratando sarcopenia. Isso é feito em diabetes. Aqui o estudo que estou mostrando para vocês em pacientes com diabetes, né? Ele é meio suspeito porque há estudos indicando que a leucina pode diminuir a resistência à insulina, né? O diabético ele tem um desmetabolismo do BCA, mas segundo estudos a leucina pode diminuir a resistência à insulina e isso por si só já daria um efeito. A creatina é um derivado de aminoácido, né? A creatina é um recurso ergogênico? A creatina ela vai pegar a energia de onde ela é gerada e vai levar para onde ela está sendo gasta. Então vamos supor que você está gerando a sua energia lá na glicose anaeróbia, no caso nós estamos falando de atividade resistida, né? Aí você vai levar essa energia lá no meio das miofibrilas. Para quê? Para refazer o ATP, o trifosfato de adenosina. E a creatina funciona assim, né? Se você tiver falta de creatina, o seu ATP lá na miofibrila não é refeito. Quando ele não é refeito, o que acontece com ele? Ele vai gerar o AMP, né? Monofosfato de adenosina, ele vai gerar o ácido úrico, ele vai gerar estresse oxidativo e você vai ter menos força, né? Sem contar que a creatina é tida como um produto osmólico, mas os estudos da creatina para aumentar a retenção de água não têm dado resultado tão promissor assim, né? Mas a creatina funciona assim, se você tiver falta de creatina, a creatina será um baita recurso ergogênico para você. Se você não tiver falta, não vai adiantar nada você tomar a creatina, né? Convenhamos que você faz sua creatina, e é lógico que quando você vai treinando, sua capacidade de fazer creatina vai aumentando cada vez mais. Então é automático, quando você treina atividade resistida, a sua quantidade de ATP prontinho, sua quantidade de fosfocreatina aumenta, seu limiar de produção aumenta. Você usa essa energia que você conduz, né, usando o fio. O fio é a creatina fosfato. E a creatina fosfato tem vários efeitos. Aí você vê aqui que a bioquímica até pode trazer luz, mas pode trazer dúvida, né? Por exemplo, a creatina é antioxidante. Eu fico pensando assim, pô, ela é antioxidante porque ela é antioxidante ou ela é antioxidante porque ela propicia um uso melhor, a resistência melhor do ATP, diminui o estresse oxidativo formado na degradação de ATP, né? Estabiliza a membrana, do mesmo caminho, né? Então assim, estabiliza a ATP sintetase, também tem que levar em consideração essa questão. Limita o excesso de cálcio, o ATP, o seu retículo sacroplasmático precisa de ATP para liberar o cálcio, para captar o cálcio, né? E é lógico que se você tem estresse oxidativo, cálcio em excesso, você tem mais apoptose. Então assim, tem muito efeito da creatina ou da fosfocreatina, que talvez seja só da sua influência no metabolismo energético, né? O efeito da inflamação, por exemplo, pode ser devido ao estresse oxidativo que ela inibe ou não deixa gerar, né? Então a creatina é um recurso ergogênico. A betalanina. A betalanina, você ingere o aminoácido betalanina ou você pode ingerir a carnosina. No seu corpo, a betalanina vai ligar na histidina e fazer a carnosina, né? A carnosina no seu músculo, ela funciona como uma espécie de tamponante tanto do excesso de cálcio quanto do excesso do protohidrogênio. E o que é isso, né? Quando você faz uma atividade física muito intensa, seria lógico imaginar que seu retículo sacroplasmático vai liberar muito cálcio, captar muito cálcio, você vai quebrar muito ATP, né? E isso, a quebra do ATP é uma hidrólise, acidifica o meio, mas você vai aumentar a glicólise anaeróbica, que vai gerar mais ácido lático. Então você acidifica seu músculo por dois caminhos. Eu não sei dizer para vocês se a maior acidose é devido à quebra do ATP ou se é devido à síntese de ácido lático na glicose anaeróbica. Sinceridade, não tem como saber. Ou mesmo devido à síntese de piruvato, que a gente faz ácido pirúvico. Mas todo mundo põe a culpa no ácido lático. Mas sim, quando você termina a glicose anaeróbica, você faz o ácido pirúvico. Depois você submete esse ácido pirúvico a desnose lático e faz o ácido lático. No pH do seu corpo ele ioniza, por isso que você não acha ele na forma molecular, você acha na forma ionizada, segundo grau, prestar vestibular, né? E eu não sei dizer para você se é o piruvato que ionizou, que formou a maior parte do protohidrogênio, ou se foi o lactato. Porque você forma os dois ácidos que no meio no pH nosso vai ionizar, né? Estudar às vezes é ruim porque a gente fica com essas dúvidas que a gente vai procurar e não tem resposta. Não tem resposta na literatura, não tem resposta em lugar nenhum, mas também não tem resposta porque não dá para você saber.
Como é que você vai medir quem que está ionizando? Né? Os dois vão ionizar, né? Ou como é que eu vou saber se esse protohidrogênio veio da quebra do ATP ou se esse protohidrogênio veio da glicose anaeróbia? Não tem como saber, porque está tudo lá no seu miócito, né? Então, assim, estudar tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Olha aqui que legal essa imagem, o protohidrogênio gerado aqui, né, na quebra do ATP, na atividade do seu retículo sarcoplasmático, na glicólise anaeróbia, quando você faz o lactato, que eu acabei de falar para vocês que pode ser o piruvato, né? E aí a carnosina funcionando como tamponante tanto para o cálcio quanto para o protohidrogênio. Por isso que você verá, daqui a um tempo eles vão falar de carnosina para cãibras, né? Você vai ver isso, vai acontecer. Não sei se foi publicado, eu fiz uma revisão de betalanina há pouco tempo, não falaram muito nisso, né? Mas ele deve diminuir cãibras, né? Mas ele tampou no acidose. Como ele tampou no protohidrogênio, você diminui o efeito do protohidrogênio na fadiga muscular, né? Na acidose intramiocitária. Então ele só funciona para atividade física, onde você gasta muito ATP e faz muita glicose anaeróbia. Se você faz uma atividade aeróbia, leve, né? Betalanina não vai cheirar nem ferir para você, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que a gente tem que entender que tem paciente que vai ter benefício, tem paciente que não vai ter. Se o seu paciente tem fadiga lática ou fadiga ácida, esse paciente vai ter um benefício com a betalanina, né? Mas também com o bicarbonato. Mas se ele não tem fadiga ácida prejudicando a vida dele, não vai mudar o desempenho dele, né? Isso é uma lógica bastante racional, né? Então a carnosina tem esse efeito no tamponamento, tem efeito antioxidante. A carnosina também é antiglicante, né? Isso lá fora do nosso país existem colírios de carnosina para catarata, né? Se usa na pele também, cremes com carnosina feito na glicação de produtos, mas a carnosina você produz usando a betalanina e tem essa atividade tamponante, né? E essa atividade tamponante só funciona se você tiver uma acidose do seu músculo que compromete seu desenvolvimento, né? E quando você suplementa a betalanina, sua carnosina vai aumentando, né? Isso seria lógico, né? Mas é que na área de farmacologia a gente sempre tem que pensar assim, pô, será que está aumentando mesmo a carnosina do meu paciente? Será que está funcionando, né? Então da betalanina, a carnosina sobe, aumenta. A citrulina é legal, né? A citrulina é o recurso ergogênico. O problema da citrulina é o preço, né? Caro, não é? E a dose é alta, né? A citrulina, ela é um aminoácido que, na verdade, ela chama citrulina porque ela foi encontrada em frutos do gênero Citrus, né? No caso, a melancia, né? Tem até estudos de suco de melancia associado com um pouquinho de citrulina, com recurso ergogênico, né? A citrulina, ela é associada ao que a gente chama de ciclo da ureia. Você pega a ornitina, né? Gera a citrulina vai gerar o arginosuccinato, depois você vai gerar a arginina, que você vai ter a ação da arginase, vai gerar a ureia e a ornitina. O que a citrulina é? Quando a sua citrulina começa a subir, ela é uma espécie de sinalizante químico. Que quando ela sobe, ele é um sinalizante químico que você tem, né, e provavelmente você foi selecionado do ponto de vista mendeliano para isso, né? Quando a sua citrulina sobe, você sinaliza ali aumentando a liberação de insulina ou diminuir a resistência à insulina. Você vai assim, mas por quê? Porque a sua citrulina vai subir quando você estiver aumentando o seu nitrogênio. E quando você está aumentando o nitrogênio? Quando você está degradando aminoácido. Então a citrulina é como se fosse um reloginho da degradação de aminoácidos, né? Começou a degradar aminoácido, o nitrogênio subiu, o amônio subiu, a citrulina é produzida e pof, sinaliza ali, pô, olha só, manda a glicose para dentro porque está quebrando aminoácidos, vamos quebrar a glicose que é melhor, né? Ele diminui a resistência à insulina. Só que a citrulina também estimula o mTOR. Para quê? Ele estimula o mTOR no afã de gerar síntese proteica para compensar a degradação proteica. Olha que coisa mais interessante no nosso corpo, né? Fala sério que tem que existir uma mente superior que desenvolveu tudo isso, né? Deus fez isso, o grande mestre, né? Então a citrulina faz essa sinalização. O problema da citrulina é o preço dela, né?
Então a citrulina, né, ela participa do ciclo da ureia, mas ele é o marcador do reloginho da degradação da proteína. Como ele é o marcador da degradação da proteína, ela tem duas coisas que ela faz no seu corpo. Aumenta a sua captação de glicose pela sua célula e aumenta a síntese proteica como uma tentativa de compensação metabólica. Daqui a alguns anos, se a citrulina baixar de preço, vai ser um baita recurso ergogênico. Vai ser um baita recurso ergogênico mesmo, fantástico, maravilhoso. Né? Ele só tem que baixar um pouquinho de preço, que é muito cara. Né? Não sei se você já tentaram ver, né? A citrulina tem um preço meio fora da realidade nossa, né? E a citrulina é um produto, recurso ergogênico muito interessante, além de que também a citrulina, ela pegando esse nitrogênio, né, pegando esse caminho da degradação do nitrogênio, ele gera arginina, né? A arginina é quebrada pela ENOS, gerando óxido nítrico. Aí dilata a artéria, melhora a perfusão sanguínea, aumenta a chegada de oxigênio, ou seja, aumenta a chegada de nutrientes também. Então a citrulina tem 3 atividades possíveis como recurso ergogênico, né? Ela não faz parte de proteína. Então se alguém chegar para você, olha fulano, essa proteína que é rica em citrulina, você pode rir na cara dele porque não é. Não tem proteína que tem citrulina. A citrulina é um aminoácido não proteico, né? Um dia, não vou falar quem, uma pessoa que vende material para a área, né? Eu era consultor de uma indústria e chegava lá, só essa proteína aqui é rica em citrulina. Eu olhei para a cara dele, falei assim, então me dá a estrutura primária dela e onde a citrulina está dentro dessa proteína. Ah, mas a gente faz a quebra, então só tem o aminoácido livre. Tá bom. Acredito muito nessa história, né? Não acredito. Por quê? Porque não faz parte. A gente pode até produzir no futuro, por engenharia genética, fazer tudo mais, mas hoje em dia, na natureza você não encontra uma proteína rica em citrulina. A citrulina está livre ali, né? E ela é uma aminoácido proteico. E ela vai formar o que a gente chama de arginina. A arginina vai gerar o óxido nítrico, né? E a citrulina, então, tem pelo menos 3 metodologias de ação ergogênica, né? 3 modos de ação. É interessante isso. Aí você pode começar a pensar assim, poxa, se ele aumenta o óxido nítrico, ele pode ser um recurso ergogênico na atividade de endurance. Claro que pode, né? Ah, então, olha só, ele aumenta a perfusão sanguínea, estimula o mTOR, né, melhor resistência à insulina, seria um baita produto para um diabético, né? Ou seria um baita produto para um velhinho também, né? Hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato, como eu disse para vocês, é um derivado da leucina, né? É um derivado da leucina, então você produz hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato, ele no Brasil é costado no suplemento alimentar agora, né? Antigamente não era. Hidroximetilbutirato tem muitos estudos em pacientes idosos, mas principalmente o que ele faz, né? Olha que interessante, porque o hidroximetilbutirato ele tem o efeito anti-inflamatório, né? Ele tem um efeito antioxidante, ele inibe a produção de radicais livres, mas olha só, ele inibe a ativação do fator nuclear de transição B, do fator nuclear de transição KB, né? Diminui a produção de citocinas inflamatórias. Na minha opinião, seria o principal efeito dele. E os estudos mostram que ele estimula o mTOR também, que é uma malha target of rapamycin. Isso pode estimular a síntese proteica, mas ao ter um efeito anti-inflamatório, ele diminui a degradação proteica. É um bom produto, né? Se o preço valer a pena, eu usaria o produto nos meus pacientes. É um bom produto, principalmente para o paciente velhinho. Lembrando muito bem também que ele não tem o nitrogênio, então ele pode ser um bom recurso anabolizante para quem tem problemas renais, por exemplo, né? Onde você quer às vezes desenvolver um anabolismo no seu paciente, mas não quer fazer com que ele não quer que ele consuma mais nitrogênio, ou aminoácido ou proteína, né? Então o hidroximetilbutirato é um excelente recurso ergogênico, que eu gosto bastante. É um derivado da leucina dentro do seu metabolismo, né? É um produto fantástico, né? Então o HMB ele vai também estimular a mTOR. Segundo estudos, ele pode aumentar a expressão do GH e do GF1. Eu não vi esses estudos ainda, esse aqui é uma revisão recente, né? Aumenta a proliferação de células satélites, ele é o substrato para síntese de colesterol, né? Isso já é bastante conhecido há muito tempo. Hidroximetilbutirato, depois hidroximetilglutarato, depois hidroximetilglucosamina redutase, pumba, colesterol. E ele inibe a degradação proteica e aumenta a síntese proteica. É um bom produto onde você vê mais estudos em pacientes mais velhinhos, né? E aqui você vê, né, o que o HMB pode fazer, né? Aumentar a síntese proteica via estímulo de mTOR, via estímulo de FOX, via IGF-1, diminuir a quebra proteica, né? E aí tem o processo inflamatório que eles até não estão citando nessa tabela,
Existem outras atividades sugeridas, como o cálcio, liberação de cálcio retículos sarcoplasmáticos, células satélites. Então existem vários estudos mostrando que realmente o hidroximetilbutirato é um bom recurso ergogênico. Então o recurso ergogênico, meninos e meninas, não funciona em todo mundo. Você tem que saber usar, tem que ter uma inteligência metabólica para ter sucesso quando você usa recurso ergogênico. Você tem que pensar em quem usar, quando usar, como usar e quanto usar, né? É um conceito simples, é um conceito como se quase fosse medicamento, né? E é lógico que tudo depende da racionalidade. Funciona? Funciona se você souber usar. Não funciona? Não funciona se o paciente seu não está precisando. Legal, meus meninos? Essa era a nossa exposição sobre recursos ergogênicos de hoje para vocês.